E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo e esse é o Programação Simples. Bom pessoal, já tem um tempo que eu não gravo conteúdo para o canal, então eu decidi trazer para vocês algo que eu venho me interessando ao longo dos últimos tempos, que é a produção de gráficos interativos e animados. Isso vai ajudar muito você a identificar problemas, principalmente os gráficos interativos, de outliers na sua base de dados, beleza? Então vamos lá. Bom, os pacotes que eu vou usar aqui são, para manipulação de dados e exemplo, eu estou usando o Gapminder e o Tidyverse. Então, eu vou carregar esses dois aqui. Para produzir o gráfico que a gente chama de interativo, eu vou usar esse pacote aqui, principalmente, que se chama Plotly, e o HTML Widgets, que é para eu conseguir exportar esse pacote que é interativo, quer dizer, esse gráfico interativo. Então, eu vou dar um library no Plotly e no HTML Widgets. Para produzir o nosso gráfico animado, eu vou usar esse comando aqui, esse pacote aqui, desculpa, que se chama ggAnimate, e esse GIFs que também aqui, porque em alguns computadores ele dá problema na hora de exportar os dados, ou gerar esse gráfico. Então, nós precisamos desses dois aqui. Vocês vão instalar ele aqui através do Tools e Install Packages, e depois vão carregar eles com o Library. Tá? Então, pessoal, aqui eu estou presumindo que vocês já sabem produzir gráficos no R com o ggplot, que é o nosso básico. A gente vai pegar os gráficos do ggplot e transformar eles em gráficos interativos e também em gráficos animados, beleza? Então, se você não sabe, se você não sabe, eu espero que você aprenda antes de fazer isso aqui, ou você vai ter uma ideia básica de como fazer aqui alguns gráficos, mas esse vídeo já assume que você sabe fazer isso, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou carregar só a minha pasta principal, onde eu vou salvar os dados. Agora, pessoal, eu vou criar um gráfico simples de dispersão com o ggplot, e daí eu vou começar a transformar ele num gráfico interativo e animar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando de disp no meu gráfico, estou usando a função ggplot, a minha base de dados vai ser do Gapminder, meu eixo X desse gráfico de dispersão vai ser o PIB per capita, o Y, a expectativa de vida, e eu vou separar por continente, né? Vou dar cores aos continentes, beleza? E depois eu vou transformar isso aqui, né, o meu gráfico de dispersão, então vai ser com ggplot, de onPoint, e eu quero que a escala do x seja em log de base 10. É só isso que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico, como vai ficar. Então, está pronto aqui o gráfico. Esse é o gráfico básico aqui do ggplot, mas ele não é interativo nem animado, certo? Agora a gente vai transformar esse gráfico simples do ggplot em um gráfico interativo. Então, é muito simples para transformar ele num gráfico interativo. Eu estou chamando aqui de interativo e eu vou chamar essa função que se chama ggplotly, desse pacote plotly aqui, para transformar esses dados em interativos. É só isso. Eu vou colocar ggplotly e o nome do gráfico que eu criei com o ggplot. Depois, eu vou chamar ele aqui para vocês verem. Pronto, o gráfico já está interativo. Se vocês vierem aqui, ó, a gente consegue identificar facilmente quem são os outliers aqui, ó. Os pontos. Vocês conseguem dar zoom, selecionando aqui, ó. Volta também para o normal, dando autoscale. Consegue destacar um pedaço. Enfim, dá para fazer várias coisas aqui com... Além disso, pessoal, vocês conseguem aqui comparar também essas observações, ó. Se vocês vierem aqui no canto, vocês vão conseguir comparar as observações que estão no eixo X num ponto muito parecido. Se vocês selecionarem aqui no cantinho, beleza? Então, dá para fazer várias coisas aqui com esses dados. Dar zoom, selecionar, comparar um a um, tirar, né, salvar o plot aqui diretamente como PNG, mas eu vou ensinar vocês como salvar de forma automática aqui pelo comando, beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura básica de como criar um gráfico interativo. Eu uso muito isso aqui para identificar dados que estão dando problema, né, os outliers de alguma forma. Então, agora, como que a gente faz para salvar esse gráfico no modo estático? Bom, se você quer só salvar o gráfico assim, sem ter essa forma sem poder identificar o gráfico passando na figura, você vai rodar o gráfico só do ggplot, que é assim, ele não é interativo, e vai usar o comando ggsave. E aqui você vai dar, né, o nome da figura que você quer criar. Eu estou chamando de gráfico estático.png. Vou salvar aqui. Vocês vão ver aqui nos meus documentos que tem... Aqui, gráfico estático.png. Está salvo o gráfico. Agora, se eu quiser salvar no modo dinâmico, ou seja, se eu quiser salvar ele da mesma forma que eu fiz aqui no Plotly, para eu ter uma certa interatividade, apesar do gráfico ser estático, eu preciso salvar ele no formato HTML. Então, eu vou usar aquele comando do pacote que eu instalei de HTML Widgets. Como que eu faço para salvar? Vou chamar essa função, SaveWidget,
o nome do nosso gráfico que eu criei, que é interativo, no Plotly, e depois vou dar file igual e o nome do arquivo que eu quero criar, .html. Vou criar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Está aqui o meu gráfico HTML. Pronto, o gráfico está interativo e salvo aqui no formato HTML, beleza? Agora a gente vai para a parte mais interessante, que é fazer a animação desse gráfico. O que eu vou fazer aqui? Basicamente, essa parte daqui, ela é idêntica ao gráfico anterior, que eu criei aqui. O que eu estou adicionando vai ser umas opções desse pacote de Animate aqui, para poder de fato animar esse gráfico. O que eu vou fazer de diferente aqui nesse gráfico, né? Bom, eu estou criando um título para esse gráfico, baseado no ggplot. A única coisa que tem de diferente aqui, né, no título, nesse labs, que é do ggplot, é que eu estou colocando essa opção aqui que se chama frame time. Por quê? Ela vai identificar o tempo em que está aparecendo naquele frame, beleza? Então, eu estou adicionando os labs. Isso aqui é uma opção do ggplot, mas isso aqui, entre chaves, é do ggAnimate. Eu estou identificando aqui o frame time. E aí, a minha variável de transição desses dados aqui, que vai se chamar a função transition time, eu estou usando o ano. Isso aqui é só uma forma de transição aqui. Vocês nem precisam colocar. Esse easyAS eu coloquei como linear, por isso que eu marquei aqui como opcional. Mas vamos criar lá o gráfico para vocês verem. Criei o gráfico aqui, vou chamar ele. Bom, pessoal, agora renderizou o gráfico e vocês podem ver aqui, ó, que ele está se movendo. Então, isso aqui é a população, né? A expectativa de vida e o PIB per capita de cada um continente, dos países dentro do continente, variando ao longo dos anos. E aqui, como vocês podem ver, o título ele varia também, né? Do ggplot eu botei year, 2 pontos, e aqui é o ano. Esse identificador aqui entre chaves é que ele vai identificar o ano, é frame time, porque a gente usou transition time. A gente vai ver mais pra frente que ele tem um nome diferente de acordo com o tipo de gráfico que você está fazendo. Então, o gráfico aqui, né, esse gráfico animado, ele está pronto. Para salvar ele, a gente vai usar, bom, é básico, a gente vai escrever essa função, animesave, e vamos colocar o nome que a gente quer, .gif. Ele vai ser salvo no formato GIF. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Tá pronto o nosso gráfico animado, beleza? É bem simples. Pessoal, eu notei que no meu computador de trabalho eu não estava conseguindo renderizar esse gráfico aqui só usando esse comando aqui, animado e anim.save. Ele estava dando um erro lá. Então, nesse meu computador pessoal aqui, ele funciona direto. Como que vocês vão fazer se ele não renderizar o gráfico? Vocês vão usar esse comando aqui que se chama animate. A primeira opção dentro dessa função vai ser o gráfico animado que vocês criaram e depois o render, que vai ser o renderizador desse gráfico. Vocês vão colocar aqui GIFs underline render, que é desse pacote aqui que a gente carregou. Isso aqui é específico para se der algum problema para vocês renderizarem esse GIF aqui, né? Esse gráfico animado, beleza? Se não der, é só usar essa parte de cima aqui. Vocês vão tentar rodar primeiro esse animado aqui para ver se vai dar certo e depois salvar. Não funcionou, parte para essa opção daqui, beleza? Agora eu vou ensinar vocês como animar um gráfico de box também. Então, pessoal, da mesma forma que eu fiz para o gráfico do scatterplot, anteriormente eu vou fazer aqui para o boxplot. Eu vou criar primeiro a figura com o ggplot, depois eu vou transformá-la numa figura interativa e também transformá-la numa figura animada, beleza? Então, estou chamando aqui de box básico, eu estou usando o ggplot, a minha base vai ser essa base que já vem no R, que se chama mtcars, e aí aqui eu tenho no eixo X a factor da cilindrada, né? E o mileage per gallon, que é o consumo desse carro. Depois eu dou mais e uso o formato do gráfico de um boxplot. Então deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele vai ficar. Tá aqui o nosso gráfico estáticozinho, ele não é interativo, né? Para fazer ele ficar interativo só, vocês vão usar o mesmo comando que eu usei anteriormente, que é o ggplotly. Então eu vou chamar aqui ggplotly e colocar o meu plot do ggplot. Já ficou interativo aqui, ó. Se vocês observarem, tem aqui as informações. Para salvar, eu não fiz aqui, mas é a mesma coisa do caso anterior. Vocês vão colocar ali, bom, se for estático, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, vocês vão rodar o gráfico estático e vão usar o gsave para salvar, e se for em HTML, interativo, vocês vão usar o save widget. Agora, se a gente quiser transformar esse gráfico em um gráfico animado, aí a gente precisa fazer mais coisas, né? Então, o que eu vou fazer? Colocar adicional, além do que eu já tinha colocado para criar o próprio gráfico do ggplot. Então, eu vou dar aqui, usar o plot básico, vou dar um mais, transition states agora, em vez de usar o transition time, eu vou usar estados, né? Não é tempo, é um estado que eu estou mudando, vai ser com base no gear, nessa informação do gear. E eu dei um mais aqui,
O meu Labs, o meu título vai variar aqui da seguinte maneira. O meu título é o guia, 2 pontos, e aqui, então, entre chaves eu vou colocar aqui closest state. Antes eu coloquei frame time, beleza? Mas como eu estou usando transition state, eu vou mudar para closest state. Vírgula, eu criei uma legenda aqui, quer dizer, um subtítulo, em que eu estou mostrando também o frame que ele está, né? Então eu tenho aqui no meu subtítulo frame, aí aqui entre chaves eu boto frame, de número de frames. Então aqui vai aparecer o frame atual e aqui o número de frames total que tem. Eu vou criar esse box aqui para vocês verem a transição. Bom, vamos esperar carregar de novo aqui. Bom, pessoal, já carregou aqui para vocês observarem. Olha aqui, os dados estão variando então, né? Se vocês verem, o gear está modificando aqui e o frame também ele está passando aqui. E os dados estão variando. Está pronto também o nosso gráfico animado do Boxplot, beleza? Bom, para salvar é o mesmo esquema do caso anterior. A gente vai usar anime save e o nome do gráfico animado aqui. Só que eu não vou salvar porque, bom, acho que vocês entenderam como é que faz, então não tem necessidade. Agora eu vou mostrar para vocês como animar e transformar também um gráfico de linha em um gráfico interativo, beleza? É uma forma diferente também de interatividade. Ele vai surgindo os dados ao longo do tempo, né? Ele vai aparecendo. Então, eu vou usar o comando básico do ggplot para criar um gráfico de linha. Vai ser, aqui é a minha base, eu estou usando AirQuality, meu X é dia, o Y temperatura, e a minha cor, né, que é o que eu vou separar aqui os meus dados por cor, vai ser o mês. Depois eu dei aqui um comando de online, que é para criar de fato o gráfico de linha, e botei para ficar com tamanho 1.1 para ficar mais fácil de vocês visualizarem as cores. E aqui eu estou modificando o meu eixo X e o meu eixo Y. No eixo X eu botei dia do mês, Y temperatura e a cor mês para poder ficar em português. Então, vou rodar isso aqui para vocês verem. Está pronto o meu gráfico, só que ele está estático, né? Novamente, para ele ficar interativo, vocês vão usar o ggplot ali e o nome do gráfico. Vou rodar isso aqui e pronto. O gráfico já está interativo aqui, ó. Vocês já podem ver os pontos aqui do jeito que vocês quiserem, dar zoom, etc. Então, para fazer ele ficar interativo é bem fácil. É o que eu mais uso, na verdade, esse, apesar de ele ser simples, porque é o melhor para você identificar um outlier. E agora, para animar, que é um pouco diferente, né? É sempre um pouquinho diferente. Não é tão simples, mas também não é difícil. O que a gente vai fazer? Vamos chamar aquele comando do ggplot básico que a gente criou. Eu estou chamando aqui de animado, novamente, a minha função que cria o gráficozinho animado. Vai ser linha, né, que é o nome do gráfico do ggplot básico. Mas, e aqui eu vou dar transition review, né, a função que eu vou usar. Essa aqui está definindo qual é a função que vai ir revelando os dados ao longo do tempo. E eu usei para ir revelando os dias. E depois eu adicionei também uma opção no Labs, né? Eu tinha definido o X, o Y e a cor. Agora eu vou definir o título. Então eu estou colocando aqui dia, 2 pontos, e aqui frame along, que é ele basicamente entre chaves aqui está mostrando qual é o dia que a gente está ali, que está aparecendo. Beleza? Então eu vou criar aqui o nosso gráfico animado. Vou renderizar ele. Bom, pessoal, o gráfico já está renderizado aqui. Vocês podem ver o que está acontecendo. Ele está mostrando o dia aqui. Isso aqui são os vários meses, né, que a gente tem do gráfico estático do ggplot, e ele está mostrando os resultados ao longo dos dias aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, para salvar isso aqui é a mesma forma do anterior, né, para criar o gráfico dinâmico, né, o animado, eu vou usar anim save, e aqui eu dei o file name, vai ser linha animado.gif, porque é um gif. Vou salvar ele aqui e vocês vão ver o resultado aqui, ó. Tá criado o meu gif. Certo? E aqui o dia está mudando conforme os dados vão liberando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu pretendo deixar o script que está aqui no meu canal do Telegram. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima!